Olá pessoal, bom dia, saudações OnLuz a todos, saudações homeopáticas OnLuz a todos que acompanham o Instituto OnLuz, a todos que estão se vinculando, né, a essa nova frequência do Reiki OnLuz, a cura cósmica, e que estão buscando então todas as ferramentas para poder contribuir ainda mais para o seu despertar, para a sua cura, para a sua evolução. E hoje, nessa reflexão terapêutica, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os transtornos mentais e como a homeopatia pode ajudar a trazer um equilíbrio maior, uma harmonia maior para esses transtornos que atingem muitas e muitas e muitas pessoas, mais do que a gente imagina, né? Cada um de nós pode ter um pouquinho, né, algum nível de algum transtorno mental que acaba gerando muitos prejuízos e trazendo muitos desafios para as nossas vidas, certo, gente? Então, primeiramente, o que é um transtorno mental? Transtorno mental, gente, ele é considerado como uma condição de uma anormalidade de ordem psíquica, mental ou cognitiva e podem ter determinadas causas ou não, né? Então não existe uma causa aparente segundo a medicina tradicional, né? Então ele pode ter uma causa, pode ser determinado por algum fator, pode ter alguma origem, mas também a medicina às vezes não consegue explicar a origem desses transtornos mentais. Então, além de muitas vezes esses transtornos mentais, esses transtornos psíquicos, esses transtornos cognitivos gerarem também algumas comorbidades em diversos órgãos do corpo, ou seja, eles vão migrar da nossa mente, de todos nossos transtornos psíquicos, eles vão migrar, eles vão atingir outros órgãos do corpo, trazendo então algumas outras debilidades e transtornos físicos, certo? Devido principalmente à redução da defesa imunológica do nosso organismo, tá? Então, muitas vezes eles vão afetar a nossa vida, tanto de forma pessoal, profissional, social, e porque todas essas situações, né, todos esses convívios, eles são de importância para que a gente tenha uma boa harmonia, um bom convívio na sociedade, para que a gente possa vir a se desenvolver. E quando a gente tem esses transtornos mentais, esses transtornos de personalidade, que são muitos, gente, né? Eles acabam afetando, então, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir em todos os sentidos, em todos os níveis, em qualquer situação que a gente for desenvolver, tá? Acaba gerando muitas debilidades em todos os setores, certo, gente? E quais são esses transtornos? Eu elenquei uns principais aqui, né, gente? Aqueles que mais afetam a vida das pessoas, aqueles que mais estão sendo apontados nos diagnósticos da medicina convencional, seja pela psiquiatria, seja pela psicologia, ok? Então, muitos desses transtornos mentais que a gente pode elencar aqui são a depressão, são a bipolaridade, a esquizofrenia, a demência, deficiência intelectual, transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo, ansiedade, pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, Parkinson, Alzheimer, borderline e tantos outros, gente. Esses aqui são os principais, aqueles que mais se consegue ter um diagnóstico mais preciso, ok? Porém, segundo o DMS-5, que é o Diagnóstico e Estatístico, ou melhor, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, ele diz que estão catalogadas mais de 300 doenças mentais. E essas doenças, gente, atingem um número considerável de pessoas, tá? Estima-se pela OMS que em torno de 1 bilhão de seres humanos estão afetados por algum transtorno mental. Porém, gente, na prática a gente percebe que esse quadro ele pode ser muito maior, porque muitas pessoas não acabam buscando auxílio quando acabam manifestando algum tipo de patologia nesse sentido, tá? Algum tipo de transtorno nesse sentido, porque as pessoas elas acabam ficando muito envergonhadas, né, de dizerem que possuem alguma patologia nesse nível. Porém, ele é muito mais comum do que se parece, tá, gente? E muitas vezes esses transtornos, eles têm muitas origens, tá?
Essas origens, elas podem ser a nível social, a nível cultural, econômico, político, a nível ambiental, padrões de vida, as condições de trabalho que a pessoa vive, situações de estresse, a genética muitas vezes que acaba se manifestando também e acaba sendo repercutido, né? As pessoas acabam desenvolvendo esse fator genético também e transmitindo de geração para geração. Questão de nutrição, a alimentação que as pessoas utilizam hoje em dia acaba também gerando muitos desses transtornos de ordem mental. O uso de drogas também acaba desenvolvendo esses transtornos e trazendo muitas outras limitações e debilidades para o organismo. A perda ou o luto também é um fator muito importante em que as pessoas desenvolvem esses fatores, problemas de ordem familiar, problemas no trabalho, além de memórias ancestrais, memórias de vidas passadas e questões de ordem espiritual, ok? Com esses últimos fatores, questões de ordem familiar, questões de conflitos no trabalho, memórias ancestrais, vidas passadas, questões espirituais, em que a gente aborda, né, através da homeopatia terapêutica integrativa ou também através da socioterapia desenvolvida pela Mari Mariá, a gente vai buscando ampliar tudo aquilo que a pessoa já tem e trazendo as respostas, né, gente? Porque muitos desses fatores, eles se iniciam dentro dos nossos lares. Eles se iniciam dentro das nossas famílias, os conflitos, os desentendimentos, toda uma condição terapêutica é trabalhada para a pessoa, para ela que ela observe o momento que ela está vivenciando naquele momento, aquela situação que ela está vivenciando, aquele conflito que ela está vivenciando no ambiente familiar e que vai acarretar num desses transtornos mentais, principalmente, gente, quadros de ansiedade, quadro de depressão, quadros de, muitas vezes, pânico, né, que às vezes as pessoas elas acabam apresentando, transtornos obsessivos compulsivos, que são um quadro assim muito generalizado em que as pessoas elas manifestam essas sensações, estes sintomas, essas patologias e fazem com que elas então tenham uma vida familiar conflituosa e posteriormente isso vai repercutir também na sua vida profissional. Então, quanto mais a gente for observando esses quadros, esses sintomas de conflitos que acabam acontecendo nos nossos ambientes, principalmente no familiar, gente, nós vamos conseguir detectar com mais intensidade esses problemas, esses envolvimentos, muitas vezes, que esses familiares possuem e que nós estamos ali inseridos naquele meio, né, gente? E desenvolvendo, então, muitos desses quadros patológicos. Porém, a gente sabe que nós também carregamos as memórias ancestrais. As memórias ancestrais, gente, que são muito importantes a gente observar mais atentamente essas questões dos envolvimentos que os nossos familiares foram tendo, dessas repetições de padrões de comportamento, muitas vezes que a gente acaba tendo também, e isso acaba desencadeando nesses problemas de ordem mental. Então, se a gente já possui um familiar que tem uma questão nesse sentido, gente, é um risco muito grande que a gente venha a desenvolver um problema patológico nesse nível também, ok? Então, é muito importante a gente observar e nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas, a gente precisa buscar ajuda. E não é vergonha, a gente buscar um auxílio terapêutico. É o maior amor que você pode ter por você ao buscar um tratamento adequado para poder desenvolver aquela condição toda, para poder entender aquela condição toda desses transtornos mentais que você e toda a humanidade vem passando, né, gente? E nós sabemos que quanto mais a gente querer olhar para essas situações, mais a gente vai conseguir desenvolver, então, um tratamento adequado para poder se ajudar e ajudar todas as pessoas que estão convivendo conosco e dessa forma auxiliar mais, ter o melhor desenvolvimento em todos os setores da nossa vida, certo, gente?
Então, muitas dessas condições que a gente acaba vivenciando de experiências mais negativas, tudo aquilo que a gente veio trazendo das nossas vidas passadas também, todas as condições de ordem espiritual que acabam sendo desenvolvidas, afetam o nosso organismo, provocando então esses transtornos mentais, certo, gente? E quais os sintomas, Margarete, que acabam sendo desenvolvidos nesses transtornos mentais, tá? Eu elenquei alguns aqui que acabam aparecendo com mais facilidade, que são mais detectados, são os primeiros sinais que a gente pode estar ali desenvolvendo uns desses transtornos mentais, tá? Alguns deles. Principalmente, gente, mudanças de humor repentina, tá? Quando a gente tá ali alegre, daqui a pouco já fica triste, medos que acabam desenvolvendo do nada, que a gente acaba sentindo medo, mas não sabe explicar do que é, tá? Alterações no padrão de sono, alterações no apetite, problemas de memória, comportamentos diferentes do usual, ou seja, a pessoa ela acaba tendo comportamentos que ela não tinha prática de ter aquilo, ela não fazia aquilo e de repente ela começa a denegrir um pouco mais esse comportamento, tendo um comportamento um pouco mais desregrado, tá? Presença predominante de estados ansiosos ou depressivos, ou seja, a pessoa ela cai frequentemente em quadros de ansiedade, em quadros de depressão, isso vai paralisando a vida dela como um todo. Ela acaba também tendo um isolamento social maior, né? Crises de agressividade e violência. Então, muitas vezes a pessoa, ela, por qualquer fagulhinha, ela faz aquilo, uma tempestade num copo d'água, tá? Muitas vezes, ela também acaba ficando, né, remoendo assuntos do passado, ela não consegue esquecer aquela condição, aquele problema, aquele fato, aquela condição mais desagradável que acabou acontecendo na sua vida, e ela fica remoendo, ela fica vivenciando dia a dia aquela situação e ela acaba não conseguindo se desvencilhar daquilo, tá? Então, muitas dessas situações que acabam desenvolvendo então esses transtornos mentais, esses transtornos de personalidade, os quadros patológicos que acabam sendo vivenciados por nós, gente, elas acabam ficando registrados nas nossas memórias, né? Então, vamos imaginar que nós somos um arquivo, nós somos um HDzinho, um pendrive, né? Um computador ali, gente, cheio de memórias, cheio de arquivos, cheios de traumas, de medos, de bloqueios, de dores, de feridas que a gente foi acumulando ao longo da nossa vida, que a gente foi trazendo da nossa ancestralidade. E esses arquivos, gente, eles acabam ficando abarrotados dessas informações mais densas e acabam gerando, então, muitas vezes esses transtornos, porque eles ficam ali como se fosse provocando estímulos para que a gente tivesse a lembrança daquela situação negativa que aconteceu no passado e a gente fica vibrando naquela condição, fica vibrando no medo, na raiva, no trauma, muitas vezes em elementais mais negativos, muitas vezes mais em medos, né, em tristeza, e a gente acaba vibrando naquela energia, vibrando naquela situação, e esses traumas eles vão desenvolvendo, tá? Eles vão crescendo, eles vão transtornando a vida de cada um de nós, tá? E para que a gente possa tratar adequadamente esses transtornos mentais, a gente vai precisar olhar para o passado, a gente vai precisar limpar cada um desses registros que estão trazendo esses transtornos para a vida da gente, tá? Trazer à tona essas informações, buscar verdadeiramente a origem daquele trauma para poder tratar com mais intensidade, com mais profundidade, porque somente o medicamento que a gente toma lá da farmácia, gente, aquele que o médico dá pra gente, a gente não vai conseguir, infelizmente, tratar o transtorno, tratar aquilo, porque aquilo vai trazer, aquele medicamento, gente, ele vai trazer apenas uma paralisação dos sintomas, mas ele não vai tratar a origem, ele não vai tratar a causa, ele vai paralisar o sintoma que a pessoa está tendo, tá? E a gente precisa aprofundar ainda mais,
Por isso que a homeopatia, ela trata, gente, a origem, a causa daquele transtorno, daquele sintoma todo que está trazendo um desconforto sem tamanho para a vida da pessoa. Então a gente observa cada detalhezinho, cada sintoma que vem associado ao transtorno mental, aquele diagnóstico que a pessoa já vem, mas a gente observa aquilo que mais está prejudicando. Qual é o fator que a pessoa está tendo ali naquele transtorno mental e que está travando a vida dela, né? É a ansiedade que vem como? Ansiedade que vem com palpitação no peito, que vem com sudorese, que vem com dores de cabeça, é a ansiedade que parece que o coração vai parar, é aquela ansiedade que dá um desconforto gastrointestinal. Então é nesse nível que a homeopatia ele vai trabalhando, tá? A gente elege muitos dos sintomas que a pessoa tem concomitante ao diagnóstico, e esse diagnóstico, esses traumas, esses sintomas todos que a pessoa apresenta, é aí que a homeopatia vai agir para trazer um equilíbrio maior de tudo aquilo que a pessoa vem apresentando, tá? Então, é importante a gente ressaltar aqui também, gente, que esses transtornos para tratamento da saúde mental, pelas técnicas terapêuticas integrativas, pela homeopatia ou pelo tratamento médico convencional, eles não são rápidos, eles não são aquela formulazinha mágica que a pessoa vai lá e toma muitas desses medicamentos para paralisar aquela condição, né? A Claíse está me fazendo uma perguntinha, Marga, por que tanta ansiedade ultimamente? Né? Bom dia, Claíse, tudo bem, meu anjo? Pois bem, Claíse, existem muitos fatores que estão gerando ansiedade na vida da pessoa, né? Na vida de todo mundo. E existem, inclusive, alguns estudos que dizem que 86% da população brasileira tem algum tipo de transtorno, tá? Transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e aí por diante, tá? Então são vários quadros mentais, emocionais, patológicos nesse sentido, que vão gerando cada vez mais essa condição de transtornos nas nossas vidas, ok? Então essa ansiedade, Claíse, ela vem sendo gerada justamente porque muitos de nós temos muitos desses traumas do passado guardados nas nossas memórias, e essa ansiedade é aquela coisa assim, de que eu quero algo momentâneo, eu quero algo que tem que ser de acordo com o que está na minha vontade. É aquela condição que eu preciso manter o controle sobre determinada coisa futura e que eu não consigo ter aquele controle, eu não consigo moldar aquela condição porque ela não depende exclusivamente de mim. Então, muitas vezes esses quadros de ansiedade, eles vêm por parte disso, mas também por parte de grande acúmulo de memórias que nós temos. E quanto mais memória a gente tem acumulado, gente, mais essas condições mentais, emocionais e espirituais vão acabar se manifestando, tá? E nessa semana em que a gente vai ter aqui a imersão espiritual do Reiki On Luz, a cura cósmica, que a gente vai iniciar agora, no dia 20, quarta-feira agora à noite, gente, às 19 horas no YouTube, quarta-feira, dia 20, dia 21 e dia 22, tá? Quarta, quinta e sexta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre muitas dessas condições que acabam afetando a humanidade, tá? Muitas dessas condições que geram, né, grande parte desses transtornos, tá, Claíse? Então, caso você queira participar, meu anjo, é bem-vinda, tá bom? Então, quanto mais a gente observar esses padrões comportamentais, mais a gente vai conseguir ter um amparo maior, buscar uma ajuda profissional também, para fazer com que a gente entenda a origem de tudo isso. Porque aqui é um pedacinho, né, gente? Mas pode ter muitos outros fatores que estão que podem ser elencados durante uma avaliação mais personalizada, né? Porque cada pessoa ela vai sentir aquilo de uma forma diferente. E a gente precisa observar cada pessoa de forma individual, porque as pessoas podem ter quadros de ansiedade, mas para cada uma vai ser diferente, porque cada uma pessoa
é única, não é? Nós somos únicos, nós vivenciamos situações de forma única e tudo isso vai fazendo com que a gente precise olhar para a pessoa de forma individualizada para encontrar o tratamento mais adequado para ela, certo? Então, o tratamento, gente, ele é gradativo, a gente não pode querer apressar, fazer um tratamento de um quadro de ansiedade, de um quadro depressivo, de um quadro de toque, de um quadro de qualquer transtorno mental, porque a cada nível que o tratamento vai dando, são situações novas que vão acontecendo, são sintomas novos que vão aparecendo e cada um deles precisa ser observado com muita eficiência, com muita observação mesmo, com muita atenção para poder ir conduzindo cada vez mais aquelas condições que as pessoas elas vão relatando, certo, gente? Então, existem alguns fatores que a gente também pode aliviar um pouquinho mais, né? Ter uma saúde um pouco mais equilibrada, principalmente voltada para a condição alimentar. Então, a gente precisa ter uma alimentação mais saudável, a gente precisa ter prática de atividade física, a gente precisa orar, a gente precisa meditar, a gente precisa se conectar mais profundamente com as forças divinas da luz, porque elas também vão ajudar a gente a conduzir esses tratamentos e aí trazendo para nós, então, muito amparo divino, né? Porque se não fossem eles, gente, muita coisa aqui já estaria bem complicada, né? Já está complicada agora e sem o amparo divino já estaria muito pior cada uma das situações que a gente acaba vivenciando, tá? Então, quanto mais a gente for fazendo essas práticas, mudando hábitos, muitas vezes observando lugares tóxicos que a gente acaba frequentando, relacionamentos tóxicos também, né? Que também são um dos grandes fatores dessas causas de transtornos mentais, transtornos emocionais, mas a gente também vai conseguindo ir se liberando desses ambientes e, consequentemente, a gente também vai tendo essa recuperação da nossa saúde mental, tá, gente? E o tratamento com homeopatia, com Reiki, com luz, a cura cósmica, com a socioterapia, né, que é também desenvolvida pela Mari Mariá, vai fazer com que a gente consiga ir buscando esse centramento, consiga ir buscando todo esse equilíbrio, esse bem-estar, essa condição de vida que a gente tanto busca, mas que, na verdade, a gente não consegue dar aquele passo maior, porque talvez não é aquilo que a gente está buscando que realmente vai trazer benefícios para a gente. Então, precisa observar mais atentamente tudo que acontece, tá? Para que a gente possa realmente ter aquele equilíbrio, aquela harmonia, aquele bem-estar para todas as situações da nossa vida, certo? E a homeopatia, o Reiki, a socioterapia, todos os trabalhos que nós desenvolvemos aqui no Instituto OnLuz podem proporcionar a você a ter ainda mais esse equilíbrio, certo, gente? Bem, essas eram as considerações que eu precisava passar para vocês hoje. Se vocês ficarem interessados em querer saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha no nosso site, no nosso perfil aqui do Instagram também, no nosso canal do YouTube, que existem muitos vídeos terapêuticos, muitas orientações terapêuticas, muitas meditações que vão contribuir cada vez mais com esse despertar que todo mundo está buscando, mas falta uma coisinha ali para encaixar, né? E o Instituto OnLuz, ele proporciona isso para cada um de vocês. Certo, gente? Agradeço de coração a todos e tenhamos uma semana muito, muito, muito abençoada. Beijão no coração. Quem se ama, se cura. Tchau, gente!